Entrava-se de barco pelo corredor da velha casa de cômodos onde eu morava. Tínhamos, assim, um rio só para nós, um rio de portas adentro. Que dias aqueles! E de noite não era preciso sonhar, pois não andava um barco de verdade assombrando os corredores? Foi também a época em que era absolutamente desnecessário fazer poemas. Mário Quintana, no livro Sapato Florido, 1948, relatando sua vida durante a seca de 1941, que atingiu o Rio Grande do Sul, uma das grandes secas históricas recorrentes que atingem a região e que vem desde sempre aumentando sua intensidade, vamos dizer assim, né? Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Geografando, o canal onde nos utilizamos da geografia para pensar o mundo. Hoje para conversar um pouco sobre os desastres ambientais que vemos ocorrendo aí no Rio Grande do Sul e todos aí têm acompanhado de certa forma tudo que vem ocorrendo, todos os problemas. E a situação de calamidade, de crise em que se encontra o Estado, os dados são alarmantes. Vamos começar então justamente por eles. 364 municípios atingidos, 73% do estado em situação de calamidade, 201 mil pessoas obrigadas a deixar as suas casas, 1,17 milhões de gaúchos afetados. Toda essa situação, pessoal, tem nos colocado em questão o fato de que o que vem ocorrendo no Rio Grande do Sul, de quem é a responsabilidade? Há aqueles que defendam essa questão, esse fenômeno, como um fenômeno natural. Há outros que entendem isto como um fenômeno humano. De fato, trata-se de um fenômeno humano. A natureza, por si só, é capaz de promover desastres até piores do que esses. Não podemos nos esquecer que a natureza também, em toda a sua potência, pode promover desastres muito piores, como já promoveu. Mas a questão é que trata-se realmente de um problema humano. E uma questão aqui que eu acho que deve surgir, que é muito importante, é o nosso questionamento. Primeiro, de quem que é a responsabilidade, né? E segundo, como que recorrentemente o negacionismo vem ampliando, né, os horizontes de uma negação da realidade, né, como já se propõe desde o início. É muito interessante até o fato de que alguns cientistas aí têm feito vídeos, né, fazendo vídeos agora, falando de todo o desastre no Rio Grande do Sul, aquela coisa toda, mas que lá atrás estavam se associando, né, a pessoas da extrema direita. Não é nada mais, nada menos do que Sérgio Sacani. Sérgio Sacani é, de fato, um grande astrônomo, contribui muito para a divulgação científica no nosso país, mas durante muito tempo ficou se associando a grupos desse tipo, né? Se aproximou do então ministro da Ciência, ou do antiministro da Ciência, né, Marcos Pontes, que teve como maior feito da sua vida ter viajado para o espaço. Se aproximou desse homem que representava o que havia de pior para a ciência, pois se associava a um governo bolsonarista, um governo que vê na ciência a possibilidade, na verdade, de uma anticiência, de uma negação da realidade, como várias vezes já deram provas de que não são a favores da pauta ambiental, né? E aqui acho que vale a pena a gente descortinar um pouco essa questão, né? O negacionismo, como política, ele vem nos infringindo, então, no Brasil, toda uma ideologia de negação do mundo, de negação da realidade. Mas esse negacionismo ele vai para além da própria figura de Bolsonaro. É um negacionismo que, na verdade, nos atinge em todos os sentidos. Né? Bolsonaro representava a instrumentalização desse negacionismo, mas na própria noção de alienação, de alguma forma, nós já negamos a realidade tal como ela é. Daí é importante, então, destacar o fato, desde já, de que o negacionismo ele contribui para uma visão alienada de realidade. E, como tal, constitui o pensamento fundamental hoje. E com isso eu quero dizer,
há necessidade de uma nova epistemologia para pensar o meio ambiente. Nós tendemos a pensar meio ambiente como alteridade. A natureza é um outro, é aquilo que não sou eu, né? Uma alteridade total, né? Tanto que nós separamos homem de natureza, o que é de efeito antrópico não é considerado natural e vice-versa. Não é? Quer dizer, essa tendência, que na verdade já é uma tendência filosoficamente muito antiga, de separar homem e natureza, nos criou um cenário que foi muito propício para a ciência, no sentido de que passamos a enxergar a natureza como aquilo que, estando fora de mim, pode ser instrumentalizado para a construção desse dito desenvolvimento. O desenvolvimento econômico capitalista depende da possibilidade de considerar a natureza uma alteridade completa, algo que não há marcas do humano, né? Daí lembro a famosa frase de Elisée Reclus, que dizia: o homem é a natureza tomando consciência de si mesmo. Quer dizer, maravilhoso esse pensamento, né? Geógrafo anarquista, Elisée Reclus, que traz essa ideia de que, olha, na verdade, a natureza e o homem é uma coisa só. O homem, quando se pensa homem, nada mais é do que a natureza tomando consciência de si, como se a humanidade representasse a possibilidade de uma natureza consciente de si mesma, né? Esse homem que é consciente da própria existência, da própria morte. Então, essa demanda de uma alteração epistemológica é fundamental. Essa pauta ambiental, que fundamentalmente tem que estar inscrita na geografia, e cabe a nós geógrafos trabalhar, propõe o quê? Que, na verdade, o meio ambiente, isso que é dito como meio ambiente, deve ser pensado como uma integração, a partir de uma integração. Tudo aquilo que foi desintegrado, né, vamos lembrar lá do método científico Francis Bacon, né, a tentativa de domar a natureza, tudo isso deve ser reclassificado, reorientado, readaptado. É necessário uma linguagem que dê conta de entender a natureza não como o outro, mas a natureza como aquilo que faz parte de nós, como humanidade. É claro que essa possibilidade epistemológica é muito complexa, não depende nem simplesmente de que sejam feitos trabalhos, né, individuais, mas demanda toda uma mudança de consciência que, visto o nosso sistema econômico atual, é muito complexo. O capitalismo ele demanda necessariamente um entendimento de uma natureza como um outro, porque ele parte da coisificação, da mercantilização do mundo. Se ele não enxerga a natureza como recurso, ele não pode cumprir os seus anseios produtivos. É necessário entender a natureza como um outro e, ainda mais para além, a natureza como um infinito. Quer dizer, o nosso desenvolvimento econômico depende de recursos infinitos. Só assim nós podemos atingir o grau de desenvolvimento planejado, vamos dizer assim. Então, quando esse sistema ele naturalmente constrói uma natureza como alteridade, como uma necessidade da sua base produtiva, é preciso se apropriar da natureza como um outro. E daí o negacionismo ele está muito, né, relacionado a esse tipo de ideologia, né, uma ideologia que busca negar, nesse caso, os fenômenos climáticos com possibilidade de continuidade da exploração econômica. É preciso negar que o mundo está se encaminhando para uma hecatombe. É preciso negar que as nossas reservas de petróleo, de cobre, de carvão, de gás natural, de madeira estão se exaurindo. Né? É preciso negar todos esses fatores porque nós vivemos numa economia que demanda um crescimento infinito. E é claro que, a partir do momento em que nós desenvolvemos uma nova epistemologia, ou seja, uma nova teoria do conhecimento para lidar com a natureza, ali há a possibilidade, e a geografia que é responsável, ou que poderia ser a grande responsável, por integrar uma noção de natureza que seja vista não como uma alteridade, mas uma noção da qual nós poderíamos muito inclusive se beneficiar da visão indígena brasileira, que é uma noção de comunidade, o homem em comunidade com o seu redor, com a natureza. Um homem que entende que a preservação do seu entorno é a preservação de si mesmo e não a preservação de um outro. Esse é um dos grandes problemas do debate, e isso que torna ele tão pouco atrativo é o fato de que as pessoas, ao pensar as questões ambientais, entendem isso como um outro. Quer dizer, é o Tuiuiu que está lá no Pantanal, o coitadinho do Tuiuiu.
é isso, quer dizer, a pessoa não se integra nessa visão de comunidade com os animais, com a vegetação, com o relevo, não entende que faz parte de uma comunidade, de um cosmos, no qual ele não é uma parte destacada do todo, ele é uma parte relacionada ao todo. A geografia é uma das principais ciências sociais que pode contribuir na construção dessa epistemologia que trate, né, de uma visão que, inclusive, quebra o preceito que nós temos de uma ciência regular, dessa hard science, dessas ciências duras. Na verdade, é essa epistemologia no trato com o ambiente que pode alterar toda a relação das diversas áreas da ciência com a nossa ideia de progresso. Né? É justamente pelo fato de que vejo a natureza como um recurso que a química vai se orientar, por exemplo, na exploração desses recursos. Vai realizar pesquisa no sentido de explorar recursos e não no sentido de entender esses elementos para deles se apropriar de maneira a desenvolver uma sustentabilidade, certo? Nós sabemos que uma questão fundamental é que no capitalismo não há possibilidade de sustentabilidade. Né? Sustentabilidade, como conceito, é a possibilidade de fazer uma gestão consciente para as próximas gerações. As próximas gerações serem capazes de viver num mundo que se sustente materialmente. Numa economia de sistema infinito, não existe possibilidade de desenvolvimento sustentável. Não é possível controlar o capitalismo. É necessário um outro modelo econômico. Né? Pelo menos a história desse sistema econômico, e aí é claro, cientificamente analisando a história, nós sabemos, existe uma impossibilidade completa de fazer uma gestão dos recursos naturais ou dos elementos da natureza, já mudando a nossa linguagem, nesse atual sistema, nesse atual modelo que prevê uma competição predatória, né, um consumo desenfreado, certo? Então nós não podemos, nós precisamos de uma nova epistemologia para lidar com as questões que envolvem a natureza. Esse é o primeiro ponto. E é uma epistemologia que deve tratar de se posicionar completamente contrária ao negacionismo. Mais uma vez, entendendo que esse negacionismo é uma ideologia que é fruto do atual modelo de desenvolvimento. A negação do desastre climático, na verdade, é condição necessária para o desenvolvimento produtivo hoje. Ela depende disso. Então, muito me admira que cientistas como o Sérgio Sacani, que realmente fazem um bom trabalho, e aí é uma questão simples, ele pode ter até o posicionamento político dele a favor do Bolsonaro. Esse não é necessariamente é um problema. Como cientista que se preocupa com questões ambientais e sociais, eu vejo nisso uma contradição. Mas, pois bem, poderia até ser o caso dele se posicionar dessa forma. O problema é que ele deu voz. Ele chamou, convidou essas figuras, fez propaganda dessas ideias, aceitou participar, né, de conversas. E em nenhum momento dessas conversas se colocou como contrário, mas como um amigo próximo, como alguém que estava ali para reforçar ideias. Eu vejo nisso um grande problema. Acredito que a gente não deve deixar de conversar, só que é preciso demonstrar um posicionamento contrário àquilo que se produz como desastre ambiental. E não vi o Sérgio Sacani em nenhum momento da sua trajetória com o Marcos Pontes fazer isso. E agora gravar vídeo falando aí desses desastres ambientais no Rio Grande do Sul, para mim isso é simplesmente é angustiante, né? É uma coisa enfadonha, né? Uma coisa que não faz muito sentido para mim. Esse é um ponto importante que eu precisava dizer. Bom, então já vimos alguns dados aí do Rio Grande do Sul e já discutimos algumas questões que envolvem aí negação da ciência, negacionismo dentro do modelo produtivo, vimos as questões que envolvem a necessidade de uma nova epistemologia, da criação de uma nova linguagem, dessa noção de uma natureza que deve se integrar numa totalidade com o homem. E agora vamos mais especificamente para as questões que envolvem o Rio Grande do Sul. Trata-se realmente de um desastre natural ou humano? Vejam só, pessoal, não há nenhuma possibilidade de se dizer que o que ocorre e vem ocorrendo no Rio Grande do Sul trata-se de um desastre ambiental ou de um desastre, vamos dizer assim, natural. É um desastre fundamentalmente humano. Para que nós entendamos melhor, o
A atual situação da condição do Rio Grande do Sul, situação climática, tem relação com o que a gente reconhece como El Niño. O El Niño é essa anomalia que nós verificamos no Pacífico, né, nas regiões próximas ao norte da América do Sul, de aquecimento das águas oceânicas. É uma das regiões que mais se aquecem no mundo. Se nós pegarmos um mapa das temperaturas oceânicas, conseguimos perceber isso, né? O norte da América do Sul, na sua margem oeste, é realmente um ponto ali de anomalia de aumento das temperaturas das águas oceânicas. Isso promove a formação de baixas pressões nessa região. Associada a essa baixa pressão, se estabelece altas pressões no Brasil. Como nós já sabemos, baixas pressões atraem umidade, atraem ventos, altas pressões são dispersoras de vento e dispersoras de umidade. Enquanto na maior parte do Brasil se forma um paredão de ar seco por conta das altas pressões, todo o Rio Grande do Sul concentram as chuvas que deveriam ser distribuídas para o restante do Brasil, visto que essas chuvas que se formam no Rio Grande do Sul encontram a barreira de alta pressão no restante do país. Né? A alta pressão funciona como uma espécie de muro que impede essa umidade que chega no Rio Grande do Sul de ser distribuída para o restante do país. Muito bem, aí pode dizer, bom, mas o El Niño é um fenômeno natural? É um fenômeno natural, mas ele é intensificado pelas ações humanas. Se nós pegarmos aí um gráfico que demonstre as temperaturas médias, a elevação das temperaturas médias do nosso planeta desde 1950, nós vamos ter um gráfico que, apesar de oscilante, é tendencialmente progressivo, né? Ou seja, dos anos 50 para cá, né, a gente registrou em 2016 a maior, né, a alta histórica, média de temperatura, da alta de temperatura histórica do El Niño. E agora, mais uma vez, estamos registrando de novo níveis alarmantes de elevação de temperatura. Isso, é claro, está relacionado com os fenômenos da mudança climática. Né? As mudanças climáticas têm influenciado grandemente o aumento desse fenômeno conhecido como El Niño, né? A intensificação do aumento das temperaturas dos oceanos. Então, naturalmente, nós temos a nossa responsabilidade nesse fenômeno por conta daquilo que nós chamamos hoje de mudanças climáticas, ou como alguns ainda chamam, aquecimento global, né? Apesar de que não é o nome dos mais interessantes, visto que não se trata unicamente de um aquecimento, mas de uma alteração, desregulação do clima com tendência ao aquecimento. Pois bem, então esse é o primeiro fato. O regime de chuvas que hoje nós temos no Rio Grande do Sul, estão acontecendo essas grandes tempestades, está relacionado à elevação das temperaturas mundiais e é, portanto, responsabilidade do sistema produtivo vigente que tem alterado a composição da atmosfera, que tem aumentado a emissão de gases de efeito estufa. Isso daí é uma responsabilidade, vamos dizer assim, do sistema produtivo a nível mundial. E qual seria a responsabilidade localizada do governador do Rio Grande do Sul e da prefeitura de Porto Alegre? Bom, existem vários pontos aí a serem considerados de falta de responsabilidade. Primeiro, é importante a gente considerar o seguinte: eh, Porto Alegre está numa região de convergência de águas e que é uma formação, né? Tá nas margens do rio Guaíba, né? Guaíba do indígena significa encontro de rios. E é justamente ali que se encontram os rios. A cheia do Guaíba é resultado dessas grandes tempestades, dessas grandes chuvas que vinham ocorrendo no estado. Isso, então, estaria relacionado ao El Niño, não é? Então, poderia-se dizer que foi, bom, é uma confluência, né, de eventos desse tipo, de nível geral. Então, mas ainda assim há responsabilidade da prefeitura e do governador do Rio Grande do Sul. Qual é essa responsabilidade? Primeiro, em relação a Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, vejam só. O governador do Rio Grande do Sul flexibilizou as licenças ambientais, né? Com o advento da licença ambiental de compromisso, LAC. Então, para se obter essa licença, basta o empresário preencher uma declaração em que afirme estar atendendo a todos os requisitos ambientais em até 48 horas, sem nenhuma análise técnica, ele terá a sua autorização. Então, Eduardo Leite tem promovido um sistema de liberalização, né, da legislação ambiental, que é muito comum nas guerras dos lugares, como Milton Santos dizia. Flexibilização ambiental é um aspecto importantíssimo.
Então, Eduardo Leite flexibiliza licenças ambientais, não fiscaliza e permite com que indústrias se instalem sem observar impactos como, por exemplo, a destruição de matas ciliares, o aumento da erosão dos solos, não se fiscaliza nem mesmo as barragens, né? É alarmante a situação de muitas barragens, algumas até romperam no Rio Grande do Sul, né? Que não são fiscalizadas, que estão no nível de estado decrépito, estão num nível assim de situação alarmante que não são observadas, não são vistas, não são cuidadas. Isso tudo tem contribuído, inclusive, para o aumento, né, desses desastres ambientais. Mais um ponto a ser considerado, né? Em setembro do ano passado, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, CONZEMA, aprovou a atualização do zoneamento ambiental para atividade de silvicultura no estado, né? Quer dizer, a atividade do eucalipto, né? Permitindo então que fosse quadruplicada a área de plantio, criando verdadeiros desertos verdes. O eucalipto, ele também, do ponto de vista ambiental, a gente pode realmente chamar de deserto verde, porque ele realmente promove uma grande seca do solo, né? Ele realmente aumenta os níveis de desgaste, de perda, de erosão do superficial do solo. É uma questão muito alarmante. Tudo isso, claro, vai afetar a situação ambiental no Rio Grande do Sul. Promove um aumento desses impactos ambientais que poderiam ser reduzidos se nós tivéssemos áreas de preservação permanentes, né? Áreas de preservação mais sistemáticas. Mês passado também Eduardo Leite flexibilizou regras de proteção de matas ciliares, né? Então, matas ciliares a gente já sabe, até pelo Código Ambiental, mata ciliar é uma área de proteção permanente. É uma área que, devido à sua importância no controle do fluxo hídrico, elas controlam os índices de erosão, controlam então a movimentação dos rios. Essas são áreas muito importantes e que, sendo desmatadas, ampliam a zona de atuação desses desastres. O que mais? Eduardo Leite também aprovou uma série de usos de agrotóxicos, né? Agrotóxicos, inclusive proibidos no seu país de origem, são utilizados aqui no Brasil. Agrotóxicos alemães proibidos na Alemanha que são utilizados aqui no território brasileiro. E mais uma questão importante, né? A extinção da Fundação Zoobotânica, né? Que é uma importante instituição de pesquisa que, além de fiscalizar, também gere, né? Faz todo um planejamento, né? Toda uma espécie de gestão, vamos dizer assim, da situação ambiental no Rio Grande do Sul. A situação no Rio Grande do Sul, pessoal, é uma situação histórica. Eu comecei justamente o poema do Mário Quintana, por quê? Porque são cheias recorrentes. E quando o governo do estado diz que nós não temos nenhuma relação com isso, né? Não sou dono do tempo, como o Eduardo Leite deu a entender, né? Eu não posso controlar o tempo. Você não pode controlar o tempo, de fato, mas você pode planejar a estrutura do Rio Grande do Sul para lidar melhor com essas situações de enchentes, de cheias, que são históricas. 1941, Guaíba subiu para 4,75 metros, subiu 4,75 metros além do seu volume natural. Hoje chegou em 5,30 metros, bateu o recorde de 1941. Sinal, mais uma vez, de que as mudanças climáticas têm cada vez mais impactado esses eventos climáticos extremos. Cada vez mais nós vemos, todos os anos, nós estamos numa sequência de bater recorde após recorde de desastres ambientais. Então, essa situação no Rio Grande do Sul é muito também responsabilidade de um governo que se preocupou muito mais com outras pautas, né? Claro que a questão ambiental geralmente não atrai voto. O investimento nas estruturas de prevenção de enchentes do Rio Grande do Sul é um investimento de longo prazo, é um investimento em que a população não vê melhorias imediatas, e é claro que com objetivos eleitoreiros, a maioria dos políticos não se preocupam com esse tipo de pauta. Quer dizer, quando o desastre vem, todo mundo se preocupa, né? Mas antes disso, rezam para que nada aconteça, porque isso não dá voto. De fato, a população realmente só começa a perceber os impactos desses problemas quando eles realmente vêm a ocorrer. Até então, entendem que é uma questão, nem percebem, né, essas obras de infraestrutura, a situação de calamidade, como não só no Rio Grande do Sul, mas diversas barragens no Brasil estão em situação de rompimento, próximas do rompimento, muito parecido com o que a gente teve em Brumadinho e Mariana.
E a maioria da população, geralmente, por não se interessar nesses temas, porque são temas que, a longo prazo, agora cada vez mais de médio prazo, né, geram algum tipo de impacto, acabam não se preocupando e acabam, infelizmente, dando voto para aqueles que são incompetentes e que, com objetivos eleitoreiros e com objetivos estritamente de arrecadação e de lucro, esquecem dessas pautas, né? É importante notar também as falas do Eduardo Leite, né? Quer dizer, não enviem, né, recursos para o Rio Grande do Sul, isso vai atingir o mercado local. Que mercado local, né? Tá tudo debaixo d'água, não existe mercado local. Então, cria-se uma série de barreiras para evitar, né, esse desajuste fiscal, para evitar essa arrecadação, né? E aí surgem falas como essas. Também uma questão muito importante, né, em relação à prefeitura. No Rio Grande do Sul, né, em relação à prefeitura de Porto Alegre, que sendo a capital, necessariamente acaba sendo um dos maiores impactos dado à sua população, né, apesar de que cidades inteiras ficaram debaixo d'água. Porto Alegre também tem sistemas de barragens, diques, também tem sistemas de bombeamento de água, que devolvem água da cidade para o Guaíba, o que permite com que os alagamentos sejam mais rápidos. E também possui um sistema, a cidade foi projetada a partir de um sistema natural de escoamento, mas dada a quantidade de chuvas, não há possibilidade, né, da utilização do bombeamento da água, né? Você vai mandar a água de volta para o Guaíba, né, e não vai mudar nada, porque o Guaíba ele está numa alta muito grande, está sendo reposta essa água do Guaíba a partir de chuvas recorrentes, então o sistema de bombeamento se torna um pouco ineficaz nesse sentido, assim como também o sistema de escoamento de água. E o que entra em cena aqui como importante é o sistema de diques, né? Porto Alegre tem 68 quilômetros de um sistema de diques que historicamente foi construído para conter o aumento das enchentes provocadas pelo Guaíba. Fato é que esse sistema de diques estava extremamente prejudicado, né? Vários pontos necessitando de manutenção, o que muito contribuiu também para o alagamento de Porto Alegre. Então, juntando os impactos ocasionados pelas alterações mundiais, o aquecimento global, as mudanças climáticas do El Ninho, com a falta de investimento na infraestrutura de contenção de desastres climáticos do governador do estado do Rio Grande do Sul, assim como todo o incentivo de liberalização das políticas ambientais, também do governador do Rio Grande do Sul, junto à falta de vistoria de investimento da Prefeitura de Porto Alegre, temos o cenário para que seja uma grande desgraça, um grande desastre o que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Trata-se fundamentalmente de um fenômeno humano, não há nada de natural. Fenômeno natural, ele precisa, visto como essa alteridade, vamos dizer assim, eu falei no início da nossa necessidade de romper a alteridade, não é? E agora é exatamente isso. Essa classificação de fenômeno natural e de humano faz sentido numa primeira vista, mas assim que a gente começa, né, a se questionar de alguns pontos, a gente começa a perceber que, na verdade, não há realmente uma grande diferenciação, de modo que é um debate estéril, né? A gente poderia dizer que se trataria de um fenômeno natural apenas na ausência da existência do homem. Após o surgimento do homem, nossa capacidade de alteração do clima é tão grande, né? E isso daí já é registrado desde o Paleolítico, né? A existência do homem, se não necessariamente no clima, na natureza, nós temos um impacto desde que existimos, né? Uma das primeiras grandes extinções em massa relacionada ao surgimento do homem foi a extinção da megafauna. Os grandes vertebrados desaparecem, a competição por alimento com os humanos faz com que esses vertebrados sejam extintos, assim como vários outros animais. Onde o homem chega é uma história de grande destruição, de extinção de espécies, isso desde o Paleolítico. Agora, desde a Revolução Industrial, é impossível separar, no nível climático, fenômenos naturais de fenômenos humanos. É impossível. Nós temos uma dada capacidade de alteração das condições atmosféricas que hoje esse tipo de diferenciação não faz qualquer sentido. Dizer que foi um fenômeno natural, um evento climático, é negar qualquer tipo de possibilidade, visto que a natureza é entendida como alteridade, de participação do homem nesse processo.
E nós já participamos de todas as formas desse processo, no sentido de que nós alteramos o clima, nós produzimos gases do efeito estufa, nós emitimos SO2, nós emitimos CO2, nós aumentamos a concentração de vapor de água na atmosfera. E, portanto, qualquer evento climático hoje, em qualquer nível, em qualquer escala, não pode, de nenhuma forma, ser considerado simplesmente um fenômeno natural. Isso daí é né, para não dizer uma imbecilidade, pode ser mau caratismo daqueles que, sabendo que é um fenômeno humano, querem mudar a narrativa para um fenômeno natural, ou pode ser simplesmente ignorância, né? Quer dizer, o não entendimento. Agora, epistemologicamente, analiticamente, não faz sentido essa diferenciação hoje. Não é possível diferenciar fenômenos atmosféricos entre fenômenos humanos e climáticos. Há apenas uma condição, que é realmente a interferência humana. São fenômenos produzidos pelo homem a partir de desenvolvimentos, vamos dizer assim, se quisermos manter essa alteridade, o homem intensifica fenômenos naturais. Se quisermos manter essa alteridade. Mas epistemologicamente não é tão interessante. O mais interessante é entender que o homem, como parte da natureza, né, intensifica processos de desregulação do clima. Não entendido como uma alteridade, mas já entendido que hoje o clima é qualquer coisa, menos uma sucessão de fenômenos naturais. Nesse sentido de fenômenos que surgem como diferenciados do homem. Apenas na possibilidade de considerar a natureza como parte integrante de nossa experiência de comunidade que nós podemos falar de fenômenos naturais incentivados pela ação humana. É apenas nesse sentido. O natural em si deixa de existir em relação aos eventos climáticos desde pelo menos a primeira Revolução Industrial. Apesar de que antes a gente já pode até falar um pouco nisso. Enfim, pessoal, então a tragédia é terrível e quais são algumas buscas de soluções, né? Primeiro, o governo federal criou aí um pacote de ajuda que vai ser muito benéfico para o Rio Grande do Sul, foram 50 bilhões destinados à manutenção, à reconstrução do Rio Grande do Sul. Os BRICS entraram, né? 5,7 bilhões em ajuda ao Rio Grande do Sul, o Banco dos BRICS, então, mostrando aí essa nova dinâmica geopolítica em que os BRICS têm aí inclusive uma atuação localizada, né? Quer dizer, Rio Grande do Sul estão lá ajudando, o Banco de Investimento dos BRICS, né, chefiado por Dilma Rousseff, estão lá ajudando nesse processo. E é claro que o governo federal também aí tem planejado uma bolsa, né, uma espécie de auxílio emergencial para as famílias de em torno de R$ 5.000, na tentativa de fazer uma reconstrução aí das vidas das pessoas. Foi um desastre terrível, vão ser anos para que a gente possa reconstruir o Rio Grande do Sul. É importante notar que se no Rio Grande do Sul a gente tem lidado com cheias recorrentes, né? Aqui em São Paulo a gente tende também a enfrentar secas recorrentes, né? Apesar de que quando a gente tem a laninha se inverte, né? São altas pressões no sul, baixas pressões no restante do Brasil. No geral, por conta do desmatamento produzido na região amazônica e no restante do Brasil, a gente tende a tornar São Paulo uma região muito mais seca. Nós já enfrentamos problemas desse tipo quando nós tivemos que usar aí as nossas reservas, né? O volume morto do sistema Cantareira, que abastece São Paulo, e com certeza em alguns anos, né, a gente vai enfrentar uma situação muito parecida. Então, é toda uma desregulação que tende a afetar não só o Rio Grande do Sul, mas todo o Brasil, e que demanda, então, nossa atenção aí no sentido de análise, né? Nós, como geógrafos, somos convocados a essa análise, a essa reflexão, e a nossa atuação política na conscientização, na participação dos movimentos sociais. Bom, pessoal, é isso. Deixem seus comentários, seus ódios, tristezas, revoltas, o que vocês quiserem aí embaixo na caixa de comentários e até uma próxima.